da consciência para o despertar do ser. Um programa que tem por objetivo, através do discernimento, lhe proporcionar saúde e bem-estar. E novamente seja bem-vindo, Alexandre, para trocar comigo essa ideia desse tema tão importantíssimo como será o nosso tema de hoje. Muito bem, João. É um prazer estar aqui mais uma vez para refletir contigo e com os nossos amigos aí que acompanham o nosso programa sobre outro importantíssimo tema de hoje. Exatamente, né? Então nós estamos trazendo hoje, né, a importância da gente se compreender, né? Porque nós trabalhamos hoje dentro de nós, dentro do nosso sistema de crença, né? A ilusão do individualismo, quando na realidade isso não é verdade, né, Alexandre? Exatamente. Então, dentro até da universalidade de uma espiritualidade, de um conhecimento voltado para esse lado, há um ditado curto e certo no meio que diz assim: todos somos um, né? Então não existe separatividade, né? Até essa coisa da gente ficar vinculando a diferentes sistemas, né? Vou dizer aqui flora, fauna, humanos ou não humanos, enfim, isso aí é só um detalhe, mas todos nós estamos unidos dentro de uma mesma natureza evolutiva, né? E o pessoal confunde muito evolução com consciência humana, né? Tudo bem, nós estamos num corpo humano, buscando a nossa evolução, buscando a nossa expansão. Mas quando a gente fala de evolução, a gente está falando em todos os sentidos, né? Dentro do sistema, do ecossistema do nosso planeta Terra. E quando a gente fala no sentido da ilusão do indivíduo, é no sentido da separatividade. É a gente compreender que não existe só nós aqui, né? E através dessa compreensão, a gente passa a compreender também que o sistema de doenças trazido para o nosso corpo físico já começa por essa ilusão da separatividade, né? Porque quando eu tenho mágoa, quando eu tenho frustração, quando eu tenho medo ou uma tristeza, normalmente é por causa do outro. E aí cria-se essa ilusão achando que existe essa separação. Exatamente, por isso que, falando, por exemplo, da espiritualidade, eles dizem que o orgulho e o egoísmo são duas grandes chagas da humanidade que devem ser combatidas, né? O egoísmo, essa sensação de ser só você, né, girar em torno do seu umbigo, como dizem, né, é uma ilusão também. Nós somos seres gregários, nós vivemos em sociedade e a gente depende uns dos outros, né, sempre. E se a gente pensar só nessa individualidade do meu eu, né, do eu tenho que crescer, o eu tenho que fazer, só o eu sou, né, isso é o que nos traz a gente cada vez mais em atraso na nossa evolução, né, Alexandre? Porque hoje a gente precisa compreender que na realidade nós somos o todo, né? Essa cadeia planetária que existe aqui na Terra, Deus os nossos irmãos animais, Deus o nosso sistema das plantas, né, da fauna, da flora, como tu bem colocaste, né, Alexandre? Tudo isso é de suma importância. E o que é importante a gente relembrar também, né, que tudo isso é a nossa própria cura, né? Quando a gente está falando de um animal, por exemplo, quantos animais têm curado pessoas, né? Por quê? Porque eles trazem aquele amor incondicional, eles não têm questionamentos, eles não têm julgamentos, né? Então os nossos irmãos animais, quando se aproximam da gente, principalmente de pessoas adoentadas, de pessoas idosas, né? Eles vêm com aquela amorosidade e eles transformam aquele ser humano transbordando em amorosidade também. As pessoas ficam apegadas àqueles animais, né? Porque começa a haver uma troca de carinho, começa a haver uma troca de laço, né? O mesmo acontece com as plantas também, né, Alexandre? Quantos de nós já muitas vezes teve um sintoma, alguma dificuldade, né? E foi ali, tomou um chazinho e se sentiu beneficiado por esse chazinho, que já veio lá da antiguidade, do tempo das nossas avós. Exatamente. Então, dentro dessa questão de natureza inclusiva, né, que não existe na realidade individualismo, né? Ou um individualismo tendendo até para o egoísmo, como falamos, né? Que é uma chaga da humanidade. A gente depende da natureza, a gente depende das outras pessoas, mas a gente fala esse depende positivamente,
né? Justamente para a gente não ficar no ostracismo, né? Não ficar uma ilha em relação às outras pessoas ou os outros seres, né? Porque todos se ajudam mutuamente, né? Então há a dependência positiva, visando essa evolução, esse esclarecimento, essa evolução de consciência até, né? Não ao contrário do que a gente falou da outra vez, uma dependência emocional lá dentro do corpo emocional que a gente tratou anteriormente em outro programa, né? Então é diferente esse tipo de dependência. Tem aquela que desenvolve, né, porque dá um senso de cooperação maior, né, e não aquela que a gente falou de uma dependência que suga, né, que é negativa, que estagna, né? Eu já lido mais com isso como uma integração, né? A partir do momento que eu interajo com o teu ser, a gente se completa, porque a gente sempre tem para aprender um com os outros, né? E aí a gente já entra dentro do campo também do aprender a escutar, né? Que muitas vezes a gente gosta muito de falar, mas a gente aprender a escutar, a ouvir o nosso irmão, a ouvir o nosso colega também é de suma importância, porque o que eu estou falando eu já sei, agora o que o outro vai falar talvez seja algo que eu ainda não sei, e eis aí uma grande oportunidade de aprendizado, né? E trazendo junto dentro dessa linha, Alexandre, nós também vamos falar das frequências, né? Para mostrar que de verdade nós somos o todo dentro desse universo, dentro desse planeta, né? Então nós estamos ligados com as plantas, nós estamos ligados com os animais, nós estamos ligados com as frequências, né? E quando a gente fala em frequência, entra junto também mostrando esse todo as frequências energéticas e musicais. Foi feito recentemente um teste, né, realizado dentro de um girassol, né? Os cientistas foram lá, pegaram um aparelho e colocaram num girassol. E foi possível ouvir o som do girassol, a melodia do girassol. E isso acontece com várias plantas. Então elas entoam uma frequência, elas entoam uma energia, né? E nós funcionamos do mesmo jeito. Por isso que faz muita diferença, né, a gente buscar o conhecimento e buscar a elevação dessa frequência através de escutar uma boa música, através de um bom papo com um amigo, né, de elevar o nosso padrão vibratório, de cuidar aquilo que a gente fala, não ficar nas queixas e nas mazelas, né? Para quê? Porque tudo isso interage com o todo. Por que acontece muitas vezes, né, Alexandre, que a gente diz, ai, olha só, plantei uma plantinha lá na minha casa, ganhei uma visita e a minha plantinha murchou, a minha plantinha morreu, porque ela sentiu a frequência daquela visita, né? Exatamente, houve uma incompatibilidade forte ali e ela não resistiu, né? Então, todas essas frequências que a gente constrói ao longo da vida, ao longo das jornadas, que está ali na ação do nosso pensamento, da nossa vontade, da nossa intenção, vai fazer com que se gere, a partir dessa frequência, sintonias. E a partir dessas sintonias é que a gente vibra, ou igual ou diferente, a ponto da planta não suportar. A planta, ela é um escudo, muitas vezes, da nossa casa, né? Então, quando chega esta visita, que às vezes nem a própria visita sabe que está com essa vibração, ela não percebe, ela não se autoconhece, ela não procura buscar, né, uma elevação dessa frequência, os outros seres ao redor, a gente está falando das plantas, mas os animais também, né? Algumas pessoas mais sensitivas, né, não me fez nada, mas não simpatizei com ela, né? Ou então não a conheço, mas parece que eu a conheço há tempo, né? Então isso são reconhecimentos, além de espirituais, vibratórios, energéticos. E essas frequências interagem conosco, né? Então, se a gente parar para olhar, se a gente fazer um estudo mais profundo, a gente vai ver que dentro do nosso corpo nós temos os nossos chakras, né? Os nossos chakras também são sistemas de energias, também são sistemas de frequências, né? E esses chakras, eles estão associados aos nossos órgãos internos, como fígado, baço, pâncreas, né? E por aí vai, todo o nosso sistema, né? Então, o que acontece? De acordo com certas frequências que nós estamos sintonizados, vai atingir os nossos órgãos também, porque essa frequência é o caminho até lá. Então, olha só, complementando hoje, juntamente com terapias, né, Alexandre? Quando a gente toma um chazinho, por exemplo, e esse chazinho tem uma certa frequência, ele vai nos beneficiar os nossos chakras e vai beneficiar também os nossos órgãos internos, né? Como aquele banho de limpeza que a gente faz para as nossas células, né?
tudo é uma interação, então, ou seja, não existe essa separatividade, né? Então, mais uma vez, a ciência vem provando para conosco, né, que nós não somos sozinhos. Nós pensamos que estamos sozinhos aqui, mas nós não somos sozinhos. Nós somos ligados e conectados com o todo o tempo inteiro. Porém, no nosso dia a dia, nossa correria, o nosso estresse, todas essas situações passam despercebidas por muitas vezes a gente não ter tempo, né, Alexandre, de dar a atenção, de olhar para o lado, de sentir como está a vibração hoje, como está a frequência do nosso dia, né? Exatamente. Dentro dessa proposta de reflexão, até as distonias do dia a dia são motivos para a gente entender que não há individualismo. Porque a outra pessoa ou outro ser que gerou essa distonia me ajudou a me compreender, a me autoconhecer, a ver um ponto que originalmente eu não estava prestando atenção. Então, até nas distonias, nas incompatibilidades, há uma contribuição, né? Não é de graça. E quando a gente fala num grau de evolução planetária, né, desde nossos tempos mais antigos, né, até hoje, né, se tornando humanos como nós somos, com a inteligência que nós temos e o conhecimento que nós temos, né, faz muitas pessoas pensar que nós somos os melhores desse sistema planetário, quando na realidade é um equívoco, né, Alexandre? Na realidade nós temos apenas consciência. Agora, como habitante desse planeta Terra, não quer dizer que nós somos os melhores. Na realidade, muitas vezes somos os piores desse planeta. Somos nós que temos a consciência e não cuidamos, pelo contrário, maltratamos, desleixamos, né, desse país, desse planeta que nos acolhe com tanto carinho. Então é importante a gente entender que tudo aquilo que eu estiver fazendo, todos os meus atos, todas as minhas atitudes, elas vão reverberar pelo universo, elas vão reverberar planetariamente, né? Porque a minha ação vai afetar os animais, vai afetar as plantas, né? E por aí desencadeia um todo. Sim, assim como tem a corrente do bem, que até é alvo de filme, isso, né? Então, um ato de bondade ele pode se estender e alongar esta corrente do bem. Infelizmente, nós também temos atos que viram verdadeiras epidemias, né? Então, a gente teve uma epidemia recentemente, uma pandemia do vírus, mas também os vírus morais atacam e infectam e promovem grandes infestações nesse sentido, né? Então, dentro disso, tem também a famosa teoria do caos, né? Onde a gente faz uma coisa aqui e vai reverberar lá do outro lado do mundo, por exemplo, né? Então, dentro dessas leis de frequências, vibrações e sintonias, isso chega na velocidade do pensamento, que muitas vezes é maior que a velocidade da luz, né? Então, não existe separatividade, né? Existe sim uma união, mesmo que a gente não veja, que a gente não sinta com o corpo, né? Porque isso é muito mais, é física quântica, né? São as leis de afinidades, são cordões energéticos, é tudo que, se a gente estudar a física espiritual, no lado quântico, a gente vai expandir mais a consciência. Isso faz a gente parar para refletir um pouco, né, Alexandre? Por que nos dias de hoje, né, como já acontecia lá atrás, mas muito pouco se tomava consciência disso, né? Por que hoje, quando a gente não está se sentindo muito bem, a gente vai lá e toma um chazinho e logo depois melhora, né? Infelizmente, a humanidade ainda está muito atrasada, porque ela está indo muito na indústria farmacêutica, né? Onde tem os seus efeitos colaterais. Então, ou seja, mais uma vez estamos tampando o sol com a peneira, né? Nos tratando como indivíduos, com a separatividade, né? Quando a gente pode buscar algo que está bem do lado da nossa casa. Antigamente se dizia muito assim, ó, presta muita atenção com a planta que nasce no teu pátio, no teu terreno. Principalmente chá, aquela planta que nasceu ali, alguém da família vai precisar tomar. Então, novamente, a Mãe Terra abençoada, sabendo dos habitantes que estão ocupando aquele espaço, aquele quadrado, sabe da necessidade de cada um, ela traz para o nosso benefício a própria cura. Só que como nós estamos no nosso dia a dia muito corrido, com o nosso olhar desatento, a gente não presta atenção, né? Muitas vezes pisa em cima, muitas vezes arranca, né? Como muitas vezes eu já comentei, né? Quantas pessoas aí cortam a árvore porque não querem a sujeira das suas folhas, né?
Mas quando é no pátio do outro, estaciona o seu carro embaixo de uma árvore para ter a sombra, mas não é capaz de limpar a sujeira do seu jardim, né? Porque traz um desconforto, traz um incômodo. Então esse individualismo, essa separatividade é que precisa ser modificada, principalmente nos sistemas atuais em que nós estamos vivenciando, onde constantemente as vibrações do nosso planeta Terra está mudando. Exatamente. O nosso mundo em que habitamos também evolui. E ele evolui com a ajuda dos habitantes que ali residem, né? E dentro disso tem que haver uma cooperação maior e não competição. A gente já falou isso também em outro programa, né? Então, ter mais cooperação, né? Porque nós não somos seres individualistas, né? Nós somos seres sociáveis. Nós precisamos do outro, né? De novo, até nas distonias. Se nas sintonias é muito bom, nas distonias também tem lições. Também tem algo que eu preciso aprender e evoluir, porque eu não sou uma ilha, né? Cercado de vazio, é só eu primeiro e o outro que se vire, né? Então nós não estamos mais nessa frequência, está mudando. O mundo precisa mais dessa cooperação, né? E a gente poder colocar no nosso dia a dia algumas virtudes ou algumas ações dentro do bem comum vai mudar a nossa vida particular também. Por quê? Porque são sintonias, são frequências que a gente joga para o universo. E toda vez que a gente joga algo para o universo, há respostas de acordo com o que a gente enviou, né? Não é algo aleatório, né? Mas é algo conquistado através das sintonias adquiridas. E se nós estamos dando um passo a mais hoje, né, Alexandre, é graças a essa troca, né? A pessoa que foi lá e buscou o conhecimento, né, e que experienciou, vivenciou aquilo, sentiu esse resultado, ela não guardou só para si, ela compartilhou, né? Então hoje dentro da nossa área terapêutica, por exemplo, né, a gente já existe vários tratamentos de curas, né, e está sendo interagido com muita frequência. Hoje são as frequências musicais, né, aonde, como eu já disse antes, os nossos chakras têm uma vibração, nossos órgãos têm uma vibração e existem frequências musicais também que entoam nessa vibração para a cura do nosso sistema, né? Tem também a interação das plantas medicinais, né? Aquilo que nós já falamos muitas vezes, o quanto um chazinho te beneficia, né? No teu medo, na tua tristeza, na tua ansiedade, na tua inflamação, né? Nas tuas dores, né? O quanto um chazinho ele é curativo e restaurador. Tudo isso acontece por quê? Porque aquela pessoa que teve esse conhecimento e experienciou, ela compartilhou com alguém, né? E hoje isso está sendo propagado. Então não dá para a gente continuar como aquele ser indivíduo, né? Que não quer saber dessas coisas e ainda vive no seu eu quadrado, né? Apenas nas terapias medicinais de farmácias, digamos assim. Sim. E me lembrou agora um programa que a gente tratou, foi o passado agora, né, do corpo emocional, né? E a gente tem outro corpo que a gente não pode deixar de lado, pode até ser alvo do próximo programa. Estou dando mais um spoiler aqui de tema, ó. Mas o corpo mental, né? O corpo mental ele tem muito poder. E ele gera muitas vezes o estabelecimento dessas frequências, sintonias, vibrações, né, que faz que a gente se ligue às pessoas ou aos seres consciente ou inconscientemente. E as terapias também mostram isso, né? Hoje à tarde eu recorri a um amigo terapeuta para pegar 2 ervas sagradas para poder realizar um atendimento energético, né? Ou seja, eu estava interagindo com a natureza e pedindo socorro a ela, né? Porque a natureza ali, onde teoricamente tem seres inferiores ao homem, não é bem assim. Tanto os animais como as plantas, e tu comentou agora há pouco, né, são necessários para a gente conseguir o nosso bem-estar também, né? Então nós todos estamos unidos dentro do mesmo ecossistema, né, dentro da mesma natureza. Se a gente buscar mais a natureza como um todo, com um N maiúsculo, o que quer dizer isso? Não só a natureza da flora e fauna, mas a nossa própria natureza interna, a gente vai se encontrar com o Criador novamente. A gente vai se encontrar com Deus. Ou então, para os céticos, eu vou me reencontrar com a vida novamente, né? E isso vai fazer toda a diferença. Exatamente, isso traz com clareza pra gente, né, que nós não somos seres separativos, né, nós somos seres complementares, a gente se completa um ao outro, né, a gente tem a necessidade do outro, por mais que a gente acha que não.
Então eu trouxe aqui para nós, assim, para trazer bem claro isso, né, nos nossos dias atuais, como isso é possível, fazer a gente ter um pouquinho de reflexão sobre o assunto, principalmente da individualidade, né, Alexandre? Então o tema diz aqui assim, uma linda reflexão. Você sabia que seu nascimento foi através dos outros? Seus primeiros banhos foram dados por outros? Seu nome foi dado por outro? Você foi educado por outros? A sua renda, ainda que indiretamente, vem por meio de outros. Se você quer se divertir ou faz uma viagem, vai a um show, cinema, teatro, restaurantes, estádios, são outras pessoas que te servirão. Quando você adoece, é cuidado por outros. O respeito a si é dado por outros. Seu último banho será dado por outros. O seu funeral será realizado por outros. Os seus pertences e propriedades serão herdados por outros. Então, questiono-me, por que motivos algum de nós deixamos o nosso ego, nosso tempo, nossa carreira, nosso dinheiro e nossas crenças nos levarem a menosprezar o valor dos outros na nossa vida, sendo que, na verdade, os nossos feitos envolvem tanto os outros. É hora de todos nós nos simplificarmos, reajustarmos e modificarmos nossa percepção da vida e sobre a vida, a fim de nos tornarmos mais amorosos, mais humildes e vivermos pacificamente com os outros, porque nessa vida precisamos um dos outros o tempo todo. Tenhamos gratidão com o próximo. Cada um de nós é do outro. Então, vamos cuidar um dos outros, né? E lembre-se, em tudo, eu e você precisamos um dos outros. Acho que essa reflexão por si só já fala tudo, né, Alexandre? Sem dúvida. Olha, não tem mensagem melhor para definir que não existe individualismo. Nós precisamos dos outros até para viver a nossa vida, para fazer o que a gente gosta, para ser atendidos nas nossas necessidades. Quando estamos bem, né, ou nem tanto, né, é os dizeres do casamento. Na saúde ou na doença, eu preciso do outro. Né? Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, em todos os momentos, eu preciso do outro. Né? Eu não consigo, nem posso ser egóico. Não posso ser individualista, pensar só em mim, porque eu não habito este mundo sozinho, eu não habito este universo sozinho. Mário Sérgio Cortella, em uma das suas palestras, até num programa, lembrei, num programa de televisão, ele disse, dentro da pretensão humana de se achar os únicos no universo, por exemplo, nós somos o vice-treco do subtroço. Ele disse, ou seja, quantas galáxias, quantas estrelas, quantos planetas, né? E nós aqui num minúsculo planeta chamado Terra, pensando que nós estamos soberanos no universo, né? Não, nós temos outros habitantes nesse universo imenso, né? E dentro dessa proposta, foi emocionante ouvir essa mensagem aí, né? E ver que nós não estamos sozinhos e não podemos fazer com que nós mesmos estejamos isolados, né? Porque isso vai impactar no corpo emocional que a gente falou, no corpo mental, sem dúvida, no corpo espiritual. A parte espiritual também nos liga, né? Aquele ente querido que partiu, aquele amigo, aquela pessoa que nos foi cara, ela não se terminou, ela não acabou. Ela está ligada a nós pela ação mental que sobrevive à matéria, pelos laços de carinho e de afeto que também nos ligam e combatem esse individualismo também, que alguns ainda vibram, né? Agora, o mundo está mudando, o planeta Terra está mudando, os habitantes também estão mudando. Então, planeta Terra e os habitantes precisam andar de mãos dadas, para que a gente possa ver
esse mundo mais evoluído, dentro de um senso maior de fraternidade, nós precisamos saber que nós somos gregários, nós somos sociáveis e nós precisamos servir, auxiliar uns aos outros, né? Ali a gente vai descobrir uma felicidade que às vezes o bem material não fornece a longo prazo. Ele dá sensações de felicidade ali, momentânea, mas dentro da proposta de expansão de consciência que dá nome ao nosso programa, nós precisamos despertar o ser que também dá nome ao nosso programa. Então o tema de hoje ele é fundamental para a gente refletir tudo isso. E trazendo essa reflexão para dentro de nós mesmos, né? É importante salientar também que mesmo que a gente não queira pensar nos outros ou na importância que os outros tenham na nossa vida, mas para um instante reflita sobre si, reflita sobre o seu dia a dia, reflita sobre a sua vida. Será que tu existiria se tu não tivesse uma terra que te amparasse? Será que tu existiria se tu não tivesse uma água que tu pudesses tomar? Será que tu existiria se não tivesse o ar para que tu pudesse respirar? O teto que te abriga, a casa que te acolhe, enfim, todas as possibilidades e benfeitorias que tu tem conquistados nessa existência. Será que tudo isso não te faz um ser humano melhor, não te faz um ser humano que compartilhas desse sistema planetário juntamente com o todo e não como um individual? Então é hora da gente acordar, é hora da gente acelerar esse processo, de olhar mais amorosamente para o todo, olhar mais carinhosamente para o outro e acolher qualquer sistema desse planeta, qualquer habitante desse planeta como nosso irmão, independente se é uma planta, se é um animal, se é humano. Exatamente. E passa muito pela nossa mentalidade construtiva e expansiva. É tomar consciência, é estar ciente de, né? Então, aqui a gente teve uma pequena amostra através dessa mensagem, né? A gente não faz absolutamente nada sozinho, isolado, né? Ou levando a vida de forma egoísta, né? Isso só vai transmitir chagas para nós e, porque nós estamos todos unidos, vai acabar atingindo alguém mais à frente, né? Imagina se eu deixo de fazer alguma dessas coisas, eu em relação a alguém, isso aí vai acabar reverberando, vai acabar dando ressonância e vai atingir outras pessoas. É uma corrente do bem às avessas, né? Então, tudo vai contribuir para que se espalhe, né? Para que evolua ou fique estagnado. Então, cabe a nós escolher e tomar consciência para que a gente possa evoluir todos juntos. Exatamente, né, Alexandre? Então, assim, ó, o nosso corpo mental, ele serve para que, através dos nossos pensamentos, nós buscamos conhecimentos. Mas a gente tem que entender que ele está ligado com o nosso corpo emocional, que está ligado diretamente com o nosso coração. Então, pare para sentir, reflita, busque conhecimento, né? Use esse campo mental, mas sinta com o teu corpo emocional e mude as tuas atitudes, acolha esse nosso sistema. E mais uma vez o nosso programa já está se encerrando, né, Alexandre? Passa tão rápido. Então, sobre esse tema, eu gostaria que tu deixasse as tuas considerações finais. Então, agradecendo mais uma vez a oportunidade de reflexão e a atenção de todos os amigos. Então, a gente deixa uma mensagem aqui de fraternidade, de união, né? Em termos de pensamentos, de palavras, de ações que impactam mais diretamente a sociedade e o mundo em que vivemos, né? Então, se todos nós dermos as mãos, essa corrente do bem vai envolver o mundo todo. E nós vamos impactar as pessoas nas suas emoções, vamos sensibilizá-las, e como nós estamos precisando de mais sensibilidade, de mais empatia, né? Para que a gente rompa essas correntes do individualismo e a gente possa dar as mãos e fraternizar como seres feitos pelo amor, criados para a felicidade, em nome do Pai. Perfeito, né? Então, nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, que são eles que carinhosamente nos dão a possibilidade, né, de estarmos aqui fazendo este programa. Quero deixar um convite para você, então, que permita que a humildade habite o seu coração e trate o seu sistema, o nosso planeta Terra, né, com muito amor em seu coração. Espero que tenham gostado do programa, tenham uma ótima semana e até mais. Até mais.